Palestras para promover um maior entendimento para a chikungunya foi feita no auditório do Colégio Maria da Guimar de Miranda, onde o doutor Roberto Badaró, que esteve durante a manhã atendendo as pessoas que tiveram casos confirmados de chikungunya, veio também para passar sua experiência para os médicos da cidade. Médicos, agentes de saúde, enfermeiros se fizeram presentes para aprender. Elizabeth França, que faz parte da CESAB do estado da Bahia, abriu a fala, destacando já os números na Bahia sobre chikungunya. E Ricardo Alexandre, coordenador de Vigilância Epidemiológica de Riachão do Jacuípe, falou dos números mais precisamente na cidade. A cidade de Riachão do Jacuípe vem sofrendo com os índices alarmantes da chikungunya. Desde o mês de novembro do ano de 2014, vem acontecendo os casos na cidade. A Prefeitura Municipal de Riachão do Jacuípe já está preparando forças-tarefas para ir aos bairros e fazer mutirões de limpeza, para poder estar verificando, junto aos agentes de saúde de endemias, os quintais das casas e possíveis focos do mosquito. Hoje aconteceu aqui no auditório do Colégio Maria da Guimar de Miranda uma palestra para médicos, agentes de saúde e enfermeiros, que teve a presença do subsecretário de Saúde do Estado da Bahia, o Dr. Roberto Badaró, que explicou um pouco sobre a sintomologia da doença para que os médicos possam ter um melhor diagnóstico e possam estar levando aos seus pacientes um melhor diagnóstico e a medicação correta para estar tratando da doença. A doença da chikungunya se assemelha muito com a doença da dengue, dores nas articulações, febre, só que existe uma característica um pouco diferente da dengue, que são as dores de coluna e nas articulações, principalmente pés e mãos. Por isso, é muito importante que o médico possa diagnosticar com precisão entre chikungunya e a dengue. Bem, a gente conversa agora com o Dr. Roberto Badaró sobre essa palestra que foi dada aqui, também atendimento a pessoas que tiveram o caso de chikungunya. Então, doutor, muito importante esse esclarecimento, principalmente para os médicos aqui da cidade, não é? Não, é sobretudo a única forma que nós temos de combater uma doença é quando há a participação da comunidade. Evidentemente que a Secretaria de Saúde, o município, tem o dever e a obrigação de instrumentalizar, ou seja, dar as formas de que os agentes de saúde, que os médicos, o programa de saúde da família possa identificar o doente com chikungunya e nós possamos não só dar a atenção a esse doente, porque ele sofre com dores articulares, ele tem problemas, ele sai do emprego, então possa-se poder cuidar do doente, mas não só cuidar, mas não de menor importância, fazer o combate ao vetor, foi onde ele pegou a doença, que está dentro da casa dele, está na periferia de onde ele está. Então é preciso que seja notificado rápido, é preciso que seja confirmado o teste. Nós estamos trazendo um teste rápido que vai oferecer para o médico, vai facilitar ele separar chikungunya de outras doenças que pode se confundir com chikungunya, onde ele vai poder dizer, não, esse aqui é um caso de chikungunya, não ficar esperando 4 meses, 5 meses para que se tenha uma confirmação diagnóstica, retrospectiva, mas ele possa rapidamente implementar as ações. E aí sim, fazer o combate ao mosquito, buscar os focos, para que realmente a gente evite novos casos. Doutor, na sua palestra, inclusive falando com os médicos, o senhor abordou a questão da semelhança da doença com dengue e outros tipos de vírus também. Isso é muito importante, né? Como o senhor mesmo disse. Devido à epidemia, as pessoas sentem uma dor mais forte nas articulações, já acham que chikungunya, não é bem assim. Na verdade está aí agora acontecendo um treinamento, né? Essa é a maneira de se fazer. As pessoas com um pouco mais de experiência começam a trocar experiências e com certeza os médicos das cidades, eles são pessoas que já estão realmente reconhecendo com muita propriedade e aí eles vão ajudar a gente a disseminar para os outros que não tenham familiaridade com a doença a poder realmente encontrá-la e notificar para a gente iniciar a medida de controle. Luiz Ricardo, você é agente de combate a endemias, agente de saúde, o que você achou da reunião e do especialista está falando mais direcionado sobre a chikungunya? Alana, eu achei de grande importância, foi de muita relevância para nós, agentes de combate a endemias, para os profissionais de saúde que estavam presentes. E assim, eu achei que a mensagem que ele passou foi de muita importância para a gente, como ele mesmo falou, que a questão é da população colaborar com o trabalho. Não pode ser só o trabalho do agente de combate a endemias, que passem 2 meses em cada casa. Tem que a população colaborar, porque os agentes passam hoje, um exemplo, numa casa, e daqui a 2 meses encontra os mesmos depósitos focados. Então a população precisa ajudar, precisa colaborar para que a gente venha combater a chikungunya. Nesse caso, como você disse, às vezes a dificuldade também é casas fechadas que vocês encontram, às vezes pessoas que não deixam também vocês terem acesso. Tem acontecido isso também na sua área de trabalho? Isso, muito bem. Tem a resistência do pessoal, tem as casas fechadas que a gente nunca encontra, os moradores não colaboram em disponibilizar a chave, vizinhos não têm informação a respeito.
E a questão da resistência, tem muita recusa também. Tem a questão das recusas do morador, de não aceitar a visita do morador, enfim, essas questões aí que atrapalham o nosso trabalho. E você acredita que o trabalho para eliminar o foco, esses criadouros em casas, ajudaria bastante também no combate? Com certeza, ajudaria bastante, porque o melhor jeito é o próprio morador. A gente conversa agora com o Dr. Fábio Carvalho, que é um dos médicos que tem atendido muitos casos, inclusive tanto no seu consultório como até particularmente, né, Dr. Fábio? Então, tem acontecido muitos casos de chikungunya, tem atendido muitos pacientes. Em Riachão, sobre hoje o curso que nós tomamos foi para potencializar isso. O Ricardo, o responsável pela vigilância epidemiológica, citou uma coisa importante aqui. Riachão não é o que tem o maior número de casos, mas com certeza que tem a maior incidência. Numa cidade de 30 mil habitantes, tem próximo de Feira de Santana a mesma quantidade de casos, cerca de 900 casos investigados, enquanto Feira de Santana tem 1.000 e poucos casos. Então, isso dá para a gente ter a medida da noção de quanto nossa população está sofrendo com essa doença. Então, a chikungunya é uma realidade que precisa ser tomada uma providência nós temos que juntar todas as pessoas que não tem condição de só a Secretaria de Saúde ou só a CESAB tentar amenizar essa situação. Então, nós precisamos da ajuda da população, nós precisamos da ação de todos, dos médicos, dos enfermeiros, das equipes de saúde, dos hospitais. E o mais importante é de você, todo mundo cidadão, porque o controle vai ser em casa. Doutor, você como médico, o primeiro contato com a chikungunya te assustou? O diagnóstico, a questão dos sintomas, por se assemelhar com a dengue, às vezes pode até induzir a um diagnóstico errado, por exemplo? Interessante que o espectro da chikungunya é tão grande que você pode ter doenças que você nem imagina, que você pode entrar como diagnóstico, chamado diagnóstico diferencial. Os dois primeiros casos de chikungunya ainda não tinha saído em mídia nenhuma que estava tendo surto de chikungunya em Riachão. Eu suspeitei porque as duas pessoas chegaram lá com esse rastro cutâneo que a gente vê, essa mancha no corpo vermelhinha, que a gente chama de rastro cutâneo, o chamado exantema também. Então as duas pessoas chegaram lá com queixa como se fosse alergia ao remédio que tomou no hospital. Então esses foram os dois primeiros casos, que foi interessante. Aí eu fui investigar e minha esposa trabalha como médica no Programa de Saúde da Família no município de Pé de Serra, e ela disse que o Provab, que é o programa que ela faz parte da pós-graduação dela em Medicina da Família, o pessoal já estava se mobilizando, que já estava sabendo do surto. Aí foi quando nós fomos estudar sobre o assunto. Até os livros de referência em medicina não tem tanta informação. Hoje, esses profissionais trouxeram aqui informações novas, como o meu professor da faculdade, o Dr. Badaró, Roberto Badaró, ele fez um trabalho há 10 anos atrás na África sobre isso. Então, é uma doença que nós nem temos muitos relatos, estudos brasileiros para poder estudar. E confunde tudo, tem manifestações de todos os tipos que você imaginar, renais, neurológicas, cutâneas na pele. Então, você pode apresentar de todo tipo de espécie. Pessoas com suspeita de erisipela, na verdade, dores abdominais. Até hoje foi relatado vários casos aqui, como até suspeita de ao contrário, pessoas suspeitadas de chikungunya e foi apendicite, porque os sintomas são dores na barriga, dor de cabeça. Então são sintomas de todos os espectros que você imaginar. Porque a gente consegue sensibilizar os profissionais para que passem, né, a observar o paciente com mais cuidado, que eles consigam fazer a diferenciação entre dengue, chikungunya e outras doenças, e com isso eles também possam ficar sensíveis à notificação dos casos de forma mais imediata. E após a notificação desses casos, as medidas de controle que são adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde, elas possam ser feitas de forma mais efetiva e de forma mais rápida. E com isso a gente possa realmente conseguir controlar a infecção por chikungunya e dengue, que nós também estamos tendo caso no município. É importante que as pessoas procurem não só a Secretaria, mas como a unidade de saúde mais próxima de sua casa, para que notifique os casos. Principalmente aqueles que estão iniciando a partir de agora os sintomas, porque as ações, como eu disse, elas têm um prazo. A gente tem até 15 dias para poder executar as ações de controle. Então, é interessante que a gente tenha conhecimento real, ou seja, aqueles pacientes que tiveram a sintoma há mais tempo, que procurem a unidade de saúde ou a secretaria para notificar, para a gente ter uma real noção do quanto de pessoas foram infectadas e adoeceram, mas principalmente aquelas que estão adoecendo a partir de agora. Essas sim precisam ser comunicadas imediatamente para que as ações de controle sejam feitas. Sem essa comunicação a gente não consegue desencadear as medidas de controle da doença.
E claro, importante que o fumacê mata só o mosquito adulto. Os focos devem ser controlados também pelos próprios moradores. Esse é o grande problema, porque a gente está, as ações de controle, a gente só consegue, como você disse, eliminar os mosquitos que estão voando. Mas se o morador deixar aquele vasinho pequeno lá no quintal, que o mosquito já pôs ovo, na hora que aquele vaso tiver contato com a água, que encher, que a água tocar no ovo, nós teremos novos mosquitos para picar as pessoas novamente e as pessoas continuarem adoecendo. Que foi justamente o que aconteceu. Em setembro, nós conseguimos controlar, chegamos a semana, tivemos semana que só tivemos um caso. Quando começaram as chuvas, aí novamente surgiram os casos. Por quê? Porque nós controlamos o mosquito que estava voando, ou seja, aquele adulto, o mosquito adulto, mas os ovos ficaram lá nos criadouros, nos quintais das casas. Então, assim, é importante que a comunidade fique ciente de que, sem o apoio da população, nós não conseguiremos controlar a doença. O que é que eu quero dizer com isso? Que a secretaria está sendo inoperante, está sendo descuidada? Não. É que as nossas ações não vão alcançar todo mundo. Por quê? O agente de combate a endemias, ele passa na casa do morador uma vez por mês, na verdade uma vez a cada 2 meses, não é uma visita bimestral. Então, de quem é a responsabilidade do cuidado da casa, do quintal? É do morador. Aí o morador tem que ter essa noção de que dengue e chikungunya, quem combate é o morador. É ele dentro da casa dele a eliminar todos os possíveis criadores de mosquito.